Olá, sou Ione Luquez. Bem-vindos aqui ao canal Imóveis em Portugal. Eu estou aqui com a Ana, que é minha convidada. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a região aqui onde ela mora. Nós estamos em Caldas da Rainha. Caldas da Rainha faz parte do distrito de Leiria. E a Ana, que mora aqui, você mora aqui há quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Sim. Ela vai se apresentar agora pra gente, contar um pouquinho há quanto tempo ela está aqui em Portugal. E depois a gente vai ficar aqui falando um pouco como é viver em Caldas da Rainha, que é uma região que as pessoas me perguntam muito. Nos últimos meses vem crescendo o interesse por Caldas da Rainha, pelo menos eu percebo isso. E por isso que estamos aqui para saber a opinião de uma moradora. Nada melhor do que a opinião de uma moradora. Então, Ana, obrigada por ter aceitado. Obrigada pelo convite. E se apresenta aí para as pessoas conhecerem. Então, eu sou a Ana Cremonese, eu tenho 39 anos, 3 filhos que moram comigo, vieram comigo do Brasil pra cá. A gente é de Porto Alegre, região sul do Brasil, legal. né? E a gente tá aqui nas Caldas há 2 anos e meio, né? Fez agora 2 anos e meio. E você, me fala um pouquinho pra gente como é que foi seu planejamento, assim, ainda no Brasil, a gente tem aqui todo aquele processo, né, não sei se seu planejamento foi curto, foi longo? Não, foi bem foi longo. Geralmente é, mas você, mesmo no Brasil, você já idealizou Caldas, e como é que aconteceu você chegar em Caldas da Rainha? Então, a gente eu fiquei 3 anos no processo de estudar para onde ir antes de sair do Brasil. Legal. A ideia inicial era a Itália, porque meu ex-marido é italiano, o pai dele é italiano também. Então, estudando mais profundamente sobre a Itália, eu entendi a questão da xenofobia, da economia, da imigração lá, que não estava favorável, não estava boa. Então eu entendi, ok, não vamos para a Itália, vamos para Portugal, já que eles não queriam aprender outro idioma. Sim. É o país mais fácil, né? Mais fácil. Mais acessível. Então a gente começou a pesquisar, ok, Portugal, como que eu vou entender pra onde ir, né? Eu nunca tinha saído do Brasil antes de vir pra cá, foi a primeira vez, então eu tinha que Então entender, estudar você muito, se mudou assim. direto? Sim, mudei Sem direto. conhecer, então igual a mim. Sem conhecer, Então o que eu fiz? Eu fiz uma planilha no Excel, porque tudo eu faço planilha. Isso. E aí coloquei lá a cidade, por exemplo, pra mim era muito importante que a cidade tivesse parque, que tivesse um hospital, porque meus filhos são asmáticos, que fosse perto da praia. Então eu colocava o nome da cidade, se tinha praia, se tinha parque, quantos quilômetros era de Lisboa, porque eu queria perto de Lisboa. Eu não queria o norte, porque eu não queria frio. Então eu colocava lá, tinha uma coluna que era a temperatura média, né, anual. Colocava isso também. E aí, o custo de vida, fui entrando em grupos tanto de brasileiros que moravam nas cidades que eu pensava, quanto em grupos da cidade, assim, que tinham nativos também, portugueses também. Pra ir entendendo, assim, comecei a ler jornal de Portugal, escutar música de Portugal, meus filhos assistirem desenho com português de Portugal, porque a fonética é diferente, né? Muito. Nós começamos a usar o vocabulário em casa, assim, algumas palavras, porque eles chegariam aqui e teriam que ir pra escola. Então a gente foi preparando eles nesse sentido também. E aí até que eu fiquei, eu acho que com umas 3 cidades finais, assim. Era Caldas, Lisboa e Setúbal. Ok. E Centro aí, de Lisboa, você pensava em... sim. E aí, chegando aqui, a gente achou que era melhor vir para as Caldas mesmo, assim. Porque eu vim já num processo de separação. Então, eu vim olhando já com esse cuidado de qual cidade que eu consigo ficar sozinha, me locomover sozinha, eu não dirijo, com 3 filhos. E aí entendi que Caldas era melhor pra gente, assim, e sem contar que o custo de vida aqui é muito, muito mais acessível do que as outras regiões, né? É verdade. Sim. E você falou que, porque assim, Caldas está em outro distrito, né? Sim. Eu imagino que as pessoas que vivem aqui trabalhem por aqui. Sim, a grande maioria trabalha aqui na região mesmo, na região oeste. Algumas pessoas vão pra Lisboa, pra Leiria, mas é mais difícil, assim, a maioria trabalha aqui na região mesmo. Mas você acha viável, por exemplo, uma pessoa morar aqui e trabalhar diariamente em Lisboa? Eu acho que pra quem chega direto do Brasil, que já tem o hábito de ficar, essa questão do trânsito, 1 hora por dia, que aqui daqui pra Lisboa é 1 hora. Quando é bom. Sim. Então, eu acho que talvez se a pessoa chega e faz isso, pra ela talvez seja ok. Vai acostumar. Eu hoje não conseguiria. Por exemplo, quando eu cheguei, se eu tivesse ficado em Lisboa, ok, eu teria ficado em Lisboa. Hoje, quando eu vou pra Lisboa, eu não me vejo mais morando em Lisboa. Não consigo, assim, eu quero continuar. Quando eu sair daqui das Caldas, é sempre no meio do mato. Então, e aqui na região tem lugares muito bonitos, né?
tem casas assim no meio do mato, com uma vista incrível. Então a ideia é sair das Caldas para ir um pouquinho mais afastadinho, 6 quilômetros do centro, tu tá numa região mais que é campo mesmo, assim. E aqui, para quem quer morar em Caldas e trabalhar em Lisboa, o único meio de transporte é o autocarro, né? Tem o autocarro, que leva 1h10, e tem o comboio, mas o comboio leva 3 horas, não vale a pena. Não dá. Comboio não. A opção seria o autocarro. E tem bastante, vários horários, tranquilo? Sim, tem bastante. Principalmente durante a semana, tem muitos horários. E você falou que está aqui há 2 anos e meio, então você já veio direto para Caldas. Sim. E a adaptação, me fala um pouquinho da adaptação de vocês, assim, da sua e das crianças, porque geralmente a gente tem muita preocupação com os filhos, né? Sim, era a minha maior preocupação, né? Escola, sim. Porque assim, era o meu maior medo. Assim. No nosso caso, a gente dá um jeito, né? Mas com o filho, a gente fica... O meu maior medo era a questão da escola, assim, então eu conversei muito com eles, sobre a questão de xenofobia que poderia acontecer. E fui tentando preparar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, se vai acontecer, e quando acontecer, de que jeito vai ser isso, né? Quanto agressivo ou não vai ser. Então fui tentando assim fortalecê-los na questão de que eles são brasileiros, eles também falam português, né? Que são uma fonética, um sotaque diferente, e quando as pessoas falassem alguma coisa eles não se chatearem. Então nós chegamos aqui em março de 2018. Não conseguimos escola para nenhum deles, nem particular. Eu tentei escolas particular da região e não tinha vaga. A única que consegui vaga, nós tivemos uma experiência horrível. Nossa. Então eu tirei as crianças e nós ficamos em casa até setembro. Foram 6 meses em casa em 2018, até começarem as aulas. Você chegou em março? Março. E ficou até setembro? Até setembro, até começarem as aulas em casa. Então eu ainda tinha minha empresa no Brasil, trabalhava de casa, né, com eles. E aí a nossa adaptação foi muito tranquila, assim, porque nós já conhecíamos algumas pessoas antes de vir pra cá, que eu já tinha feito contato. Legal. Então quando nós chegamos já tinha um grupo nos esperando, assim, que nos acolheu. Mas essas pessoas que você fez contato, você não conhecia? Não, conheci no grupo de Facebook. Olha que interessante, Facebook. Isso faz toda a diferença. Sim. Né? Tem uma pessoa aqui na região que ela faz um trabalho muito legal, assim, de acolher as pessoas, que é a Ivete Quintela, não sei se tu conhece, uma brasileira. E então eu já tinha falado com ela antes e quando nós chegamos eles já nos receberam, assim. Então era ir com as crianças pro parque, pra praia, entender como a cidade funcionava, porque leva um tempo até tu entender. Primeiro tu chega e tu acha que nada acontece. E aí depois... Acha calmo demais. Exatamente. E aí depois tu vai vendo, assim, tipo, tem noite na biblioteca, sabe? Que nós íamos com as crianças pra passar a noite lendo livros. Tem orquestra na praça, tem o Centro da Juventude, onde acontece muita coisa pros jovens. E aí tu vai entendendo aos pouquinhos, assim, né? Exatamente. E também, assim, eu costumo falar que a gente aqui é diferente, né, do Brasil. A gente acaba curtindo mais o dia, mais aquela coisa de parque, né? Encontra com os amigos e vai pro parque e fica até a noite cair. E eu digo assim, a nossa vida social aqui é muito maior do que era no Brasil. Muito maior. Porque, ok, no Brasil nós tínhamos amigos de muitos anos, mas pra gente conseguir se encontrar precisava ter um evento mesmo, por exemplo, uma festa de aniversário, uma coisa assim informal, né? E aqui não, às vezes eu saio com as crianças de manhã pra ir pra Praça da Fruta pra comprar as coisas, porque a gente tem uma praça aqui que acontece diariamente há mais de 100 anos. É a única praça a céu aberto do país. E então a gente sai de manhã pra ir pra praça e volta pra casa à noite, porque no caminho tu encontra algum amigo, aí vai almoçar e depois vai fazer outra coisa e assim fica, sabe? E é uma delícia, qualidade de vida, né? Sim, nossa qualidade de vida é uma coisa melhor. Que a gente, acho que todos nós, né, viemos em busca, né? Principalmente. Não só da experiência de morar fora, mas também segurança e qualidade de vida. Nós viemos por conta disso, assim, eu saí do Brasil no meu melhor momento profissional. Essa é a parte mais difícil, né? Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter saído, assim. E a adaptação foi tranquila. Foi tranquila, pra você também? Pra mim também. A única parte que eu sofri realmente foi essa questão profissional. Porque no Brasil eu trabalhava há quase 20 anos com eventos e aqui não consigo desenvolver essa parte. Eu já vim sabendo disso, né? Mas na prática a teoria é outra. É verdade, né? Ana, você comentou que você teve dificuldade no início para arrumar vaga, né? Porque no seu projeto, no seu planejamento, a ideia era que eles estudassem escola pública. Sim. E aí você não conseguiu vaga, tentou a particular, e aí depois quando começou o ano letivo você conseguiu, eles estudam hoje em escola pública? Sim, estudam em escola pública. E no Brasil eles estudavam em escola particular? Sim. Né? E você, como é que você vê essa diferença? Está satisfeito? Você gosta da escola? Estou muito satisfeita, assim, nós tivemos muita sorte, eu acho, porque tem regiões que não são tão fáceis, né? E
até foi engraçado, porque eu pedi muito assim pro universo que fosse uma escola boa, uma professora boa, principalmente pro meu filho mais novo, porque ele tava dentro do espectro autista, então eu tinha muito medo de como ele seria recebido aqui, né? Entendi. Porque muitas escolas são muito rígidas. Sim. E aí na época nós conseguimos vaga pra Valentina, que tinha 6 anos, ao lado de casa, e pra ele em outra escola, que era 40 minutos de onde nós morávamos. Nossa, longe. Então, assim, eu fiz uma briga lá na escola pra conseguir colocar os dois na mesma. E eles disseram, tá, ok, então a gente coloca, mas vai os dois lá pra longe. E aí, que é aqui, onde a gente mora hoje. Ah, e aí, por então isso que inicialmente nós você não mudamos. morava Não, aqui. nós morávamos no centro. Ah, ok. E aí, por isso que nós saímos e viemos pra morar aqui. E foi incrível, assim, porque a escola é uma escola pequena, que tem uma ótima classificação. A professora do Luca, que é o meu filho pequeno, é uma pessoa assim, ela tem 60 anos, mas é extremamente atualizada, humana, sabe? Ai, que ótimo. Eu chorei na reunião porque ela disse assim, as mães perguntaram como seriam as atividades, enfim, ela disse, olha, agora nos primeiros 15, 30 dias não tem atividade, é muito colo, muito abraço, muito carinho pra eles se acostumarem. Sim. E eu fiquei assim, muito obrigada. Graças a Deus. Porque era o maior medo, né? Então, e eles foram muito bem recebidos na escola, assim, o coordenador da escola faz um trabalho muito legal com os imigrantes. As professoras também, as auxiliares. Legal. É uma escola que a gente vê que tem um preparo para isso, sabe? A Valentina, ela tem colegas da Suécia, da Venezuela, da França, vários países do norte. Isso é muito legal. Sim, então eles não tem muita diferença. Colegas de alguns países da África também. Então é muito tranquilo, sabe? Assim, eles recebem, acolhem muito bem as crianças. Legal. Então, inicialmente você morou no centro de Caldas. Sim. E aqui onde nós estamos... Aqui é a região do Avenal. E pra gente chegar até o centro são 40 minutos? Não, é que na verdade assim, como eu viria a pé com eles, eu viria caminhando. Ah, tá. Então com eles, gente, não, daria com eles. Eu levei quase isso de Mafra até aqui. Sim. Não, é que eu viria caminhando com eles. Então, tipo, daria 40 minutos caminhando, sabe? Quando a gente viesse caminhando. Seria muito tempo. Então, o que a gente acabou fazendo no início até mudar pra cá e voltar de táxi. Que é um investimento também diário, porque aqui não tem, por exemplo, no Brasil a gente consegue van, né, transporte. Aqui não tem. Até tem uma raro, que faz, mas na época não tinha vaga. Não tem vaga, sim. É verdade. É sempre assim. E então, assim, me fala um pouco agora em relação à moradia. Como é que foi? Hoje você mora aqui nesse apartamento, que não é no centro, é um pouquinho mais destacado, mas é tudo pertinho, né? Muito, porque aqui sim, é tudo muito perto. Sim. E aqui você é arrendado? Sim, é arrendado. E você, como é que foi para conseguir o apartamento? Foi fácil? Foi aquela loucura de... A minha sorte é que eu trabalhei em imobiliária aqui também. Então, eu lembro sim, que você trabalhou na altura, quando eu vim pra cá, eu ainda tava na segunda imobiliária que eu trabalhava ali no centro. Então, eu conhecia de vista a outra corretora que tava arrendando esse apartamento. E aí, quando eu vi que tava pra arrendar, já liguei pra imobiliária direto e pedi pra participar da visita. Eu pensei que eu chegaria aqui, que a visita seria só pra mim. E quando eu cheguei aqui, ela tinha marcado com mais, literalmente, 20 famílias. Meu Deus. Sim. Aí você foi lá pra fora, olhou pro universo. Eu entrei no apartamento, eu precisava que tivesse gás encanado, que ele pegasse sol, eram as minhas necessidades, assim. Gás encanado, pegasse sol, que tivesse banheira. Que era o que eu queria, assim. Daí eu entrei, olhei, ok, ele pega sol, tá. Deixei todo mundo, me sentei ali fora e fiquei esperando. Todo mundo foi embora. Sério? E sim, e aí eu disse pra ela, eu quero muito apartamento. Ela disse, ok, me mandou um e-mail com essa documentação, isso que precisa e vamos ver. Só que aí na hora de mandar pro senhorio, ela botou, essa pessoa eu conheço, de vista, trabalha na imobiliária também. Tá. Então isso foi que... É aquela questão do networking, né? Ter bom relacionamento, é muito importante. É isso aí. Tem que ser. E aí foi assim que a gente conseguiu. Eu não tinha fiador na época. O senhorio aceitou sem fiador, eu só paguei calção normal, tudo normal, assim, ele foi super... Ele é um senhor de 80 anos, mas ele é super consciente, assim, super... E muito correto. Porque a gente andou um pouquinho pela região, eu vi que tem algumas novas construções, né? Sim. Saindo e Caldas da Rainha, como eu te falei no início, eu vejo as pessoas começando a falar mais. Sim. Então eu imagino que não é só aqui, né? A gente percebe que Portugal inteiro, né? Não tá fácil. Mas eu acho que tá mais em evidência agora.
Sim, né? nos últimos 3 anos cresceu muito, assim, o número de procura de brasileiros para vir para cá. É uma região onde vinham muitos belgas, holandeses e franceses morar, em questão de imigrantes, né? Era a maior comunidade, mas agora tem muitos brasileiros também. Porque é uma região muito boa para investir, assim, onde o custo de vida é muito mais baixo, o custo de imóvel é muito mais baixo. Ainda está um pouco menor do que... Sim, sim. Então para quem pensa em comprar, por exemplo, né? Sim, é uma boa região para investir. Você não tem ali aquele dinheirão todo que precisa para ficar mais perto de Lisboa, é uma boa opção, né? Sim. E em relação à saúde, Caldas da Rainha tem hospital. Sim, tem né? hospital. Tem hospital, tem shopping, né? Sim. O shopping é grande, né? Eu não conheço o shopping. É grande, é um shopping. Ok. E em relação ao hospital, centro de saúde, médico de família, fala um pouquinho pra gente como é que foi essa questão. Sim. O médico de família nós ainda não temos. Mas a gente... E é uma questão de problema da região mesmo, assim. Mesmo quem é português e vem morar na região não consegue ir médico de família. Mas sempre que nós precisamos de atendimento, nós fomos muito bem atendidos. No hospital. Sempre, no hospital e no centro de saúde também. Então, e era uma preocupação minha, né, ter uma cidade que tivesse... Morar numa cidade que tivesse um bom hospital. E nas Caldas a gente tá bem atendido, assim. Nós já tivemos um problema do meu filho cair na rua, abrir o queixo, ter que correr pro hospital, chegamos lá, fomos super bem atendidos, fizeram a costuração, tudo. Teve um outro acidente doméstico que ele perdeu um pedaço do dedo. Nos receberam ali, fizeram o acolhimento, nos levaram para Lisboa, sabe? As questão de asma também, assim, todas as vezes que eles tiveram crise, nós chegamos lá, fomos bem atendidos. E aí na própria emergência encaminharam os 2 para o especialista para entender essa questão da alergia, né, como é que funcionava. E vocês têm seguro-saúde ou vocês acharam que não era necessário? A gente tem. Mas não funciona. Porque na verdade a gente vem para Portugal sem entender muito bem como as coisas funcionam, né? E aí nós viemos, nos venderam como um seguro-saúde, como um plano de saúde. A gente achou que fosse um plano de saúde como o do Brasil, com coparticipação, ok? Mas não é, a gente chegou aqui e não só um funciona. desconto um pouco maior. E assim, o nosso maior problema é que aqui na região eles não tem nenhum lugar tem convênio com este, e é o maior do país, né, que a gente usa. Então, é bem ruim. Bom, então o médico de família, por enquanto, não fez falta. Não, né? Porque a gente consegue ser atendido pelo médico do centro de saúde mesmo. E em relação a shopping, só tem um, né? Tem um shopping grande, depois tem outro centro comercial menor. E tem muita loja nessa cidade. Tem tudo que tem todas todas as grandes redes de supermercado, Sim. Decathlon e... Decathlon tem? Não, Decathlon não tem na cidade. Não? Tem uma outra de esportes, mas Decathlon não. Decathlon deve tem ser Esportes em outras cidades. Isso. Tem daí em Santarém, Lisboa, Leiria, outras cidades perto. Assim. E praia, qual é a praia que vocês costumam frequentar? A gente vai pra Foz do Orelha, que é 10 km daqui de casa. Legal. Então, assim, fala pra gente o que você mais gosta aqui de Caldas. Assim, se tivesse alguma coisa que você pudesse falar para as pessoas que assim, o que mais se simpatiza, o que te fez ficar aqui, né? Porque às vezes a gente se muda para um lugar e os filhos não se adaptam, ou tem alguma coisa que você não se sente em casa. Hoje você se sente em casa aqui, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, assim, que eu gosto da autonomia de poder fazer tudo a pé, de ir pra Praça da Fruta, o parque, sabe, o acolhimento das pessoas. Porque por mais que os portugueses sejam mais reservados e não sejam como nós brasileiros, que a gente se encontra e vai pra casa um do outro, eles são muito acolhedores, são muito queridos, assim. E então é um lugar que tem várias coisinhas assim que eram importantes pra mim e que eu gosto muito. Que você se sentiu acolhida, né? Que eu acho que é o que a gente mais busca, principalmente quando você é imigrante, né? De ter alguém que te receba com, né? Com carinho, E assim, tem alguma coisa que você não gosta de Caldas da Rainha? Então, o que eu não gosto de Caldas? Eu acho que a coisa que eu menos gosto em Caldas é o clima. Porque ao mesmo tempo que eu gosto muito do clima daqui, por causa da temperatura amena, né? Eu escolhi por causa disso, que eu não queria um lugar muito quente nem muito frio. Tem essa questão de muitas vezes ser meio nublado, né? Que como a Débora fala. Tipo a nuvem de Sintra e de Mafra, né? Sim, ela passa aqui também às vezes. Mas ela passa e fica? Não tanto, mas às vezes sim. E é isso, assim. Mas de um modo geral é uma cidade que tem muito sol, tem um tempo bom.
Tem épocas de mais vento também que incomoda um pouco, mas... É porque lá em Mafra a gente costuma dizer que o sol ele só aparece depois de 10h30. Aqui também. Então, por exemplo, o mês de agosto, então... é o microclima, como eles falam. O mês de agosto, que as pessoas sempre acham que vai ter muita praia, aqui na região não. Aqui na região é o tempo que... É o mês que menos dá praia, assim. Porque é só depois das 11, meio-dia que o sol aparece. Mas você sabe que isso falavam muito pra mim, quando a gente tava pensando em ir pra Mafra. Mas Mafra é muito frio. Mas quanto mais frio é de... E não é essa diferença, assim. E é aquilo que você falou, quando você, né, quando você tem todo o resto funcionando, às vezes um detalhe você se acostuma. Né? E no verão tivemos dias bem quentes, assim, Mafra a gente não precisa de ventilador. Eu até tenho um, mas a gente não precisa. Eu morei um tempo em Carcavelos, a gente não conseguia dormir sem ventilador. Sim, de noite, isso pra mim não dá, eu não queria isso. Pois é. Assim, e meus filhos também não gostam do calor, só a mais velha gosta, mas os pequenos não. Toda vez que a gente sai das Caldas pra alguma cidade que é mais quente, eles ficam desesperados pra voltar pras Caldas. Então, assim, tem esse lado bom, né? No inverno, assim, a gente pode sofrer. E sabe, uma coisa engraçada, quando eu cheguei aqui, a gente chegou em março, e é um mês que venta muito, março, abril, venta muito, muito, muito. Eu chorava literalmente na rua, pensando assim, meu Deus, eu não vou conseguir me acostumar nesse lugar, eu não vou conseguir viver aqui com esse vento. E hoje venta e tipo, eu não sabe nem do bola. O meu marido falava da calma, porque assim, Mafra até cresceu muito, né, nos últimos anos, mas no início, assim, e hoje não tem muita vida noturna, né, em Mafra, imagino que aqui também não tenha. E ele falava assim, olha, isso é muito calmo, será que a gente vai se acostumar com isso? Como se a gente fosse da noite, ainda parece. Mas eu digo assim, ainda mais depois de casado, né, com filhos, tu gosta de pelo menos dar aquela voltinha de carro, né, no meio da bagunça, e aqui não tem. Mas que bom que vocês estão bem, que vocês foram bem recebidos. Obrigada. Agradeço a sua disponibilidade. Tá? Agradeço o convite. Obrigada. Bom, espero que vocês gostem. Falamos aqui um pouquinho com a Ana sobre como é viver em Caldas da Rainha. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que depois eu respondo, ou ela responde, ou as duas respondem. E até o próximo vídeo.